Fala, meus abençoados, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente está trazendo aqui mais um vídeo para vocês. E hoje o vídeo é pautado num versículo que a gente leu, que até o Pablo mandou para mim esses dias e a gente está estudando e debateu um pouquinho sobre. E o versículo qual é? Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Pablo, o que que isso quando leu te pegou assim? Tu falou, cara, a gente precisa falar sobre isso. Cara, é que no momento que eu estava lendo sobre isso, eu estava basicamente pensando sobre algumas questões na igreja, né, de crescer em conjunto. Como a gente tem célula, a gente tem discipulado, eu estava vendo uma necessidade de um crescimento da galera, que a galera crescesse mais. Eu estava vendo que eles estavam moscando em algumas coisas, né? E eu precisava que eles começassem a crescer em conjunto, né? E esse Sim. versículo justamente ele fala sobre isso, ele fala sobre tu ajudar o teu irmão a crescer, né? Assim como um ferro afia um ferro, tu afiar o teu irmão, tu ajudar ele a ter a tá mais afiado na palavra, né? Até combina com o versículo, mas não é mais afiado na palavra, mas sim está caminhando corretamente no caminho de Deus, né? Isso é muito importante. A gente até tava comentando, cara, como é importante tu ter alguém pra te compartilhar as coisas da tua vida. É, situações que tu passa hoje no teu pessoal e tu ter com quem contar. Não é à toa que Jesus ele nos fez em pares, né? E tirou a mulher da nossa costela para que a gente não ficasse sozinho. Ele quer quando ele mandava os discípulos, isso foi até tu que falou, ele mandava sempre em dupla, porque cara, é muito mais fácil hoje tu caminhar e tu estar alinhado quando tu tem alguém para te ajudar. Só que aquilo é muito importante tu saber se a pessoa que tá ao teu lado ela tá caminhando para a mesma direção e tem o mesmo propósito que tu, porque eu sempre falo, não adianta tu tá indo pro norte, cara, tu tá indo lá pra Bahia, tu quer ir lá pra Bahia, e a pessoa quer ir lá pro Rio Grande do Sul. Não tem, vai ter divergência de opinião, de caminho, de gostos, e assim não dá. O que que a gente pode fazer, que a gente até pontua, tirar os aprendizados necessários e agradecer e seguir o teu caminho. Mas referente àquela pessoa que tu viu que tá alinhada com o teu propósito, é afiar para que vocês estejam cada vez mais em sintonia e mais juntos. Tem até um versículo também agora sobre estar instruídos, né, que é Gálatas 6:6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então nada mais é do que, cara, aquilo que tu aprende, compartilha, que é aquilo que a gente faz hoje. O que a gente faz nesse canal aqui é mais compartilhar das experiências, daquilo que a gente tem vivido com Cristo, nosso Senhor, compartilhar com vocês. E exatamente, cara. Eu até tinha falado com o Natan, cara, que esse versículo a gente pegou de base do vídeo de hoje, aquele do Provérbios, né? Não necessariamente esse de Gálatas, ele até podia servir como um versículo para o canal. A gente já tem alguns ali que a gente pegou, como Medite na Palavra de Noite e tal, que fazem sentido. Mas a questão é que o canal é justamente sobre compartilhar a palavra de Deus, para compartilhar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente conheceu, ou seja, para afiar o irmão, para fazer o irmão crescer. O problema é que acontece muitas vezes que a gente vê na igreja, que a gente vê os nossos irmãos, é ou a gente não ajudando os próprios irmãos a crescer, ou pior, fazendo os irmãos eles regredirem, né? Às vezes a gente tem alguns versículos sobre isso que eu não tenho necessariamente, né, anotado, né, mas eu tenho um que é muito bom. Tá lá em Efésios 6:12, que pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal e das religiões celestiais. Por que para mim esse versículo seria importante para isso? Porque, cara, muitas vezes a gente já tenta brigar entre nós mesmos, né? E a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra os nossos irmãos. A gente devia ter uma aliança com nossos irmãos, ou seja, a gente devia ser aliado. E aliado luta pela mesma causa, pelo mesmo propósito, cresce junto, não tenta derrubar um outro, né? Isso que esse versículo de Efésios ele quer dizer. Então, para mim, muita coisa que acontece, muitas vezes às vezes uma competitividade não saudável, às vezes um querer passar na frente do outro. E às vezes nem só na igreja, né? A gente tem mercado de trabalho, em mundo, muitas vezes tu tem que até ficar cabreiro, é até ensinamento de muita gente do mundo, acho que é do meu pai também, eu já até ouvi isso, de não ficar contando muito os teus sucessos ou muitas coisas que te aconteceram bem, porque as pessoas, elas não veem isso de forma boa, e não devia ser assim.
todo mundo luta pela mesma causa, se todo mundo quer ver todo mundo bem, se todo mundo quer crescer junto, meu irmão tendo um crescimento na vida dele ia ser ótimo pra mim, eu ia ficar feliz, certo? Sim. E aí fica até aquela pergunta, né? Com os teus amigos, aquele que tu chama de amigo, aquele que tá do teu lado. Vocês têm compartilhados das conquistas de vocês juntos? Ou vocês têm estado numa competitividade desnecessária e que não é saudável? Vocês estão se afiando, estão se alinhando, estão caminhando no mesmo propósito, ou vocês estão em total divergência? Porque, cara, é, ter amigos que caminham ao teu lado pra te compartilhar, pra te chegar e falar assim, cara, preciso só da tua opinião. E esse de afiar, de estar ajudando, não necessariamente é só amigos, é porque a gente fala assim, porque, cara, aqui a gente faz em dupla. O vídeo, eu e ele, a célula, ele é líder, eu sou co-líder. O discipulado, a gente tá no mesmo discipulado, a gente tá junto, só que a gente fala hoje como irmão. Tem até um versículo que fala ali, Mateus 18:15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Então aqui a gente tem muito essa troca de irmão, de estar junto. Tem coisa que até contei pra ele hoje, que é só ele que sabe, ele nem sabe disso, mas agora já sabe, é só ele que sabe. Então é de fato de estar se afiando com as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes vai ser a sua família, a sua esposa, o seu marido, ou alguém do teu trabalho, mas o importante é as pessoas que estão ao teu lado, elas precisam correr na mesma direção do teu propósito, daquilo que tu quer pra tua vida. Isso é muito importante, tu estar alinhado com as pessoas, porque senão tu vai perder muito tempo tendo essa competitividade, brigando, e não era pra ser assim. É, e as paradas do. Uma coisa muito importante sobre crescer na fé, crescer sendo cristão, é que, cara, o ser crente, ser cristão, não é o que a gente faz na igreja, né? O que a gente faz na igreja é só um pedaço daquilo que deveria ser, mas ser cristão devia ser um estilo de vida, né? Seria a vida que é imitar a Cristo. E para que essa vida possa correr assim, a gente precisa ser tão crente dentro da igreja quanto fora. E, cara, o que que a gente tem fora da igreja? A gente tem os irmãos, aqueles que estão perto, aqueles que estão do lado. Então, por isso, aqueles que estão do lado, que eles deviam nos ajudar a crescer, aqueles que deviam apontar o nosso erro. Claro que existem formas e formas de apontar o erro do irmão, né? A Bíblia ali, ela tem instrui maravilhosamente, lindo. Chama o irmão pro canto e troca ideia com ele. Porque ninguém gosta de ser chamado a atenção em público. É realmente um porre, né? Você parece que tá tomando uma mijada e todo mundo já começa a falar, Não, e é bate, desconfortável, xixi. né? É desconfortável, não faz sentido, né? A palavra, pra tu ver como a palavra é atual, ela já falava de um jeito, mano, que é o jeito melhor, assim, pra você Sim. chamar a atenção. O... é bem isso, acho que tem pontos e pontos, tem forma e formas. O que é importante também ficar a reflexão é que se tu quer uma direção pra tua vida, a resposta já está na Bíblia. A gente fala, né? A Bíblia ela é mais atualizada que o jornal de amanhã. Então, Nathan, eu quero uma direção para minha vida, eu quero saber como fazer tal coisa, principalmente voltada aí para essa questão de amizade, de irmão, de companheiro. Tem na Bíblia. Tem na Bíblia. Ali diz: chama o teu irmão e troca uma ideia em off. Chama para conversar, que nem falou. Ali hoje, no caso, tava o versículo diz, né, para você ganhar o seu irmão, para você chamar ele para fora, chamar ele no íntimo e trocar uma ideia. Diz que nem o Pablo comentou ali também pra gente, de ganhar o seu irmão e da sua luta, que não deve ser luta contra o seu irmão, vocês devem estar caminhando e lutando em prol daquilo que vocês buscam. Então, assim, a Bíblia hoje ela vai trazer muita resposta para tua vida. Porque às vezes tu tem dúvida e tu vai procurar nas fontes erradas. Então, acho que a reflexão desse vídeo de hoje é a seguinte: as pessoas que estão ao teu lado, elas estão te afiando para que você seja uma pessoa melhor, ou elas estão regredindo e só tomando a sua energia? É, Para e pra você, pensar. e você também, né? Não adianta você cobrar isso dos outros, né? A Verdade. Bíblia fala, né? Não fala do cisco no olho do teu irmão antes da trave no teu. Então você precisa prestar atenção, né, naquilo que você faz também. Porque o que que adianta você cobrar que seus irmãos eles não te ajudam a crescer, não te ajudam a chegar em lugares mais altos se você também não faz, né? Se você não ajuda o teu irmão, você não fala pra ele que o que ele faz é errado, não ensina pra ele quando ele pergunta, não tira as dúvidas, não tá ali com ele, né? Não tá ali pra somar. Uma coisa muito importante é que, cara, Cristo ele quer que a gente seja a nossa melhor versão. A gente precisa crescer, a gente precisa evoluir pra gente seja a próxima versão, que seja unidade. Amém. Uma coisa que eu sempre falo várias vezes da célula é que o ser humano ele é um ser sociável. Ele só é tão forte como ele é hoje em cadeia alimentar e na posição que a gente tem em sociedade hoje, né? A gente tem essa sociedade hoje,
Porque a gente vive em conjunto. Porque se a gente vivesse separado, isolado um dos outros, ou se o conhecimento que a gente tivesse não perdurasse, a gente voltaria a ser animais, né? Se um ser humano ele não tem tudo aquilo que a gente já aprendeu durante séculos e séculos, ele volta a ser o homem das cavernas. A gente só é o que é hoje porque a gente cresceu junto com os irmãos. Claro que alguns irmãos já foram e deixaram o conhecimento para trás. Cara, a gente está aqui gravando isso aqui num computador porque teve um irmão que inventou um computador. Tá aqui com o Luiz porque teve um que inventou, sabe? Com Nada disso. celular, com câmera. Exato. Isso é tudo tecnologia que a gente passou, um conhecimento que foi passado à frente. E não foi a gente que fez. Então a gente já vive numa sociedade que a gente intrinsecamente tem que viver em conjunto, né? E até na Bíblia, né? Não convém um homem viver só. Não convém porque a gente não cresce, a gente não evolui. E não é esse o desejo dele, né? E até pontuar o negócio que tu falou. Eu falo, quem cobra vacilação não pode vacilar. Então é que nem ele falou, antes de tu falar do cisco do teu irmão, olha pra trave que tem no teu. Então, é claro, a gente não tá falando aqui pra te ir e julgar, mas pra você estar alinhado com pessoas que estão indo pro mesmo propósito. Só que vê, se hoje você é a pessoa que você gostaria de ter ao lado. É uma coisa muito, muito, muito importante. Não dá crítica se não tem solução, irmão. Isso não serve pra nada. Você fala assim, cara, tá fazendo isso aqui errado. Ah, o que que eu faço pra melhorar? Não sei, só tá errado. Pô, mano, então cala a boca, é melhor ficar quieto, sabe? Tem certeza que você sabe que você tá falando é errado mesmo, sabe? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Exato. É aquilo, né? O pessoal até brinca, cara. Se tu vai abrir a tua boca, se não for pra contribuir, não abre. Fica fechado, aquela fechada. Pronto. Tu tá somando mais. Ah, não tens opinião, cara? Não tenho. Nada que vai te agregar de momento. Porque é aquilo, tu abrir a boca só pra te denegrir ou pra te colocar algo ruim, não, não é interessante. E tu até comentou uma coisa ali, né? Sobre a gente não julgar. Cara, a gente nunca sabe pelo que o outro irmão tá passando. A gente nunca sabe, então, de fato, ter amor, ter humildade pra sentar, pra escutar, pra trocar uma ideia. E acho que o intuito mais desse vídeo foi para que você reveja as amizades que você tem ao lado e você reveja quem é a pessoa que você é. Até tem uma parada muito, muito importante, assim. Uma vez eu peguei no vídeo. Cara, não tinha um bagulho nada a ver. Era um corte do podcast do Whindersson falando do Monark. Falando que ele ficou chateado com o Monark e demorou pra perdoar aquilo que ele falou sobre o Nordeste e tal. Mas ele falou que se espelhava muito em Jesus e sabia que Jesus perdoava todo mundo. Ele queria perdoar. Amém? Daí ele falou assim, cara, que é muito mais fácil a gente perdoar aquele que a gente conhece. Cara, se for, tipo assim, ó, um irmão teu que matou alguém, você conhece aquele cara, tu é muito mais inclinado a perdoar Com aquela certeza. morte do que se fosse um desconhecido. Aí pra mim que caiu a ficha, por que que Deus consegue nos perdoar? Porque ele literalmente ele conhece todos nós. E Ele conhece conhece bem. melhor que nós a nós mesmos. Então, cara, Exatamente. se até, e é refletido na gente, cara. Pense em ti, se fosse assim, ó, se amigo teu fez uma merda, ou alguém, que sabe, tua mãe, teu pai fez uma merda grande, não é muito mais fácil pra te perdoar ou pra tu dar uma segunda chance ou olhar de uma maneira diferente porque tu conhece aquela pessoa, tu sabe como foi essa história, tu sabe que necessariamente ela não é assim. Então, cara, essa reflexão é maravilhosa porque, cara, a gente sabe que Deus ele nos conhece de todo o nosso âmago. Na verdade, a palavra diz que antes de a gente estar no ventre de nossa mãe, ele nos conhecia pelo nome. Né? Então, cara, é magnífico que ele nos perdoa, né? Mas lembrando uma coisa que eu sempre falo, já falei, e é até falado bastante na igreja, comentaram na palavra ontem, o pastor comentou brevemente, inclusive, sobre perdão. Ele falou que uma coisa que traz muita brecha, que traz, às vezes, muitas vezes, possessão mesmo, traz maligno para a vida da pessoa é a falta de perdão. E para mim faz total sentido ser a falta de perdão. Porque a palavra diz que a gente é perdoado na maneira como que a gente perdoa. Imagina que tu não libera o teu perdão. Então você não pode ser mais perdoado pelos teus pecados, pelas suas ofensas, por tudo aquilo que iria te afastar de Deus. E se tu é mais perdoado, aquilo te afasta de Deus. Então tu deixa a porta aberta para tudo aquilo que é do mal, para tudo aquilo que não convém a ti entrar na tua vida. Então a falta de perdão realmente é algo muito sério por causa disso. E é algo muito difícil. E assim, claro que não é algo fácil de aprender. Né? Sei que não necessariamente é do tema da nossa palavra, o cerne, mas é algo que é necessário muito aprender. Até eu acho que cabe um vídeo separado. Isso aí é. Comenta aqui se você gostaria de um vídeo específico sobre perdão. Mas até pra gente
voltar e fazer as últimas ponderações, cara, perdão é libertador. Você perdoar os outros pelos erros que tiveram contigo, que te machucou, e você se perdoar, para que você possa seguir em frente. Porque, cara, para você conquistar aquilo que você quer, você precisa estar com o coração leve e você precisa ter perdoado aos outros e a você mesmo. E principalmente perdoar o seu irmão que tá do lado. Perdoar porque você o conhece, é que nem o Pablo falou. Deus ele já não conhece pelo nome, por isso que é muito mais fácil de perdoar. Por isso que quando a gente vai pecar, quando a gente peca, quando a gente comete uma iniquidade, a gente senta, dobra o joelho e ele nos perdoa. Ele sabe do nosso coração, ele sabe quem nós somos e nos torna muito mais fáceis. Então, tenham humildade, sejam amorosos com os irmãos de vocês, principalmente se ele está passando por uma fase difícil, se tu vê o que ele está se transformando numa pessoa que ele não era, tenha paciência, conversa com ele, chama ele de canto para conversar, para ponderar. Escolha bem as pessoas que tu vai compartilhar a tua vida, desde relacionamentos amorosos, de amizades, porque isso vai te influenciar muito. O pessoal sempre fala, a gente é mais das 5 pessoas que a gente anda. Qual é a pessoa que tu quer ser? Olha para as pessoas que estão ao teu redor. Olha as pessoas que estão ao teu redor, cara. Com certeza, com certeza. E assim como o ferro ele pode ser afiado, ele pode perder o fio, né? Se você afiar de forma errada. Então, assim, Exatamente. como você pode se aproximar muito mais de Deus, ser uma pessoa muito melhor, crescer muito em vida por causa de uma influência de um irmão na tua vida, tu pode muito bem ir pro buraco por causa de influência de um irmão na tua vida. Forte, hein? E, cara, é uma coisa que a gente tem que aprender. Muitas vezes nos locais, a gente que é crente, às vezes o novo convertido ele não consegue, ele não entende essa diferença que quando ele está em locais do mundo, ou em locais onde tem muita coisa contra ele, ele deveria ser aquele que influencia lá e não aquele que é influenciado. Pois muitas vezes é difícil. E quando é difícil, a gente deve saber e ter a sabedoria e a humildade de não se colocar naqueles lugares. E assim como é nos lugares, a gente tem que saber e escolher, como o Nathan também ponderou, com quem compartilhar a vida, com quem dar ouvidos, é, a quem seguir, a quem estar junto. Né? A gente tem que escolher quem é aqueles que vão ser a nossa média, né? Aqueles que vão parte da nossa média para que a gente se torne cada vez melhor. Exatamente. E só para ressaltar, Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você tem sido luz, você tem afiado as pessoas para usar o bem, para trazer a palavra de Jesus? Qual instrumento você tem sido na vida das pessoas, na vida do seu irmão do lado, na vida da sua irmã? Cara, a gente encerra o vídeo trazendo essa reflexão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Mas para que motivo você tem afiado o ferro do seu irmão, você tem compartilhado a vida com ele? Para qual sentido? Que seja para trazer a palavra de Jesus, seja para compartilhar os ensinamentos dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, é ele que vai dar sentido. Escolha bem as pessoas que você tem ao seu redor, escolha bem a pessoa que você quer se tornar, e a média das 5 pessoas que você tem ao redor, você vai ser a sexta pessoa. Então, para qual caminho você está indo? Você está ao lado de pessoas que estão indo para o mesmo caminho? Acho que essa é a reflexão do vídeo e eu espero ter agregado um pouquinho de valor à vida de vocês. Isso aí, mano. Amém. Que Deus abençoe, que nós estejamos aí um ótimo fim de ano de 2023, que Jesus toque teu coração, que ele seja na tua vida e que você escolha ele todos os dias, que você perdoe, que você afie o machado do seu irmão, que você esteja junto e vamos para frente sem parar. Fechou, meus abençoados. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esquece de curtir, de comentar. É muito importante dar esse feedback pra gente. Comenta aí se você quer um vídeo sobre perdão. Se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Bota lá no grupo da família. Pum. Bom dia, família. Olha esse tema aí, a gente vai gostar muito, tá bom? A gente tá aqui presente, tem nossas redes sociais, mande mensagem lá. A gente tá sempre compartilhando um pouquinho aí daquilo que a gente vem aprendendo. Fechou? Fiquem com Deus e que Deus abençoe.